Olá, meus amigos e minhas amigas da TV Cidade Livre, estamos de volta com mais um programa TV em Movimento Escola de Mídia Comunitária. Temos aqui no nosso estúdio a secretária Cláudia Leitão. Ela coordena a Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, secretária? Secretária, a gente quer saber, é uma secretaria nova, né? Surgiu agora há pouco tempo. E a gente queria saber da senhora como surgiu a Secretaria da Economia Criativa. Quais foram as demandas que fez com que essa secretaria fosse criada? Muito bem. A Secretaria da Economia Criativa foi uma decisão estratégica tomada pela ministra Ana de Holanda, né? Nossa ministra da Cultura, que compreendendo, né, a necessidade da cultura ter uma inserção também de natureza econômica, uma inserção de desenvolvimento junto ao governo federal, propôs então à presidenta Dilma a reestruturação do Ministério da Cultura, a fusão de duas secretarias, a Secretaria da Cidadania e a Secretaria da Diversidade, para que as duas juntas dessem lugar à criação de uma nova, a Secretaria da Economia Criativa. E por que economia criativa? Porque, na verdade, hoje, se a gente pensar aqui, especialmente no século XXI, com a sociedade do conhecimento, com o avanço das tecnologias, né, com a dimensão simbólica cada vez maior dos bens, dos serviços criativos, né, no mundo, é preciso pensar quanto essa economia movimenta em termos até de PIB, de Produto Interno Bruto. Significa que há uma economia hoje que é movimentada desde o circo até o software, até o design, até a arquitetura, a publicidade, a economia das artes, a economia dos games, enfim, toda uma área nova, algumas áreas são antigas, mas a dimensão da economia criativa é uma dimensão nova que tem 20 anos hoje no planeta. O Brasil, de uma certa forma, continua fora das pesquisas, nós não temos números sobre essa economia, por isso a necessidade de criar uma nova secretaria que pudesse, de uma certa forma, levar ao governo Dilma a visão de que cultura deve ser eixo de desenvolvimento. Muito bem. E a importância da secretaria para os trabalhadores da cultura? Olha, eu acho que é muito grande. Eu vou te explicar por quê. É importante aqui a gente estar na televisão falando exatamente para trabalhadores criativos. Um artesão é um trabalhador criativo, sim. Um designer é um trabalhador criativo, um músico é um trabalhador criativo, quem faz um jingle de uma publicitária, você que está aqui na TV é o exemplo de um trabalhador criativo, porque nós trabalhamos com a dimensão simbólica, não é? Dos bens e dos serviços. Esses trabalhadores, eles sofrem de alguns problemas, eu vou aqui dizer quais são. Sim. E é por isso que essa secretaria é importante. Primeiro, é uma economia muito informal. Ela é completamente, grande parte dela é uma economia subterrânea, invisível, porque são pessoas que não têm carteira de trabalho assinado, sim. São pessoas que muitas vezes trabalham sozinhos, né? Têm um perfil de microempresários, mas muitas vezes eles não têm uma oficialidade, eles não têm um CNPJ, então são pessoas físicas e às vezes eles estão muito sozinhos porque falta também uma legislação que os apoie no sentido de pensar o tipo de trabalho, as necessidades que eles têm para esse trabalho acontecer, para produzir, distribuir, fazer consumir esses produtos, né? Algumas das profissões voltadas para essa economia criativa têm problemas jurídicos no sentido de regulamentação. Daí a importância do Ministério do Trabalho, porque não há regulamentação de determinadas profissões. Vamos pensar aqui no circo. Sim. São profissões não regulamentadas. Eu não tenho hoje ainda a regulamentação da profissão de gestor cultural, de produtor cultural, que é uma profissão importantíssima. Hoje nós temos muitos, milhares e milhares de produtores culturais no Brasil. Então, perceba aí como é importante que nós cheguemos na formulação de políticas públicas, nós, governo federal, inclusive para induzirmos os governos estaduais e os governos municipais, para pensarmos uma legislação e uma regulamentação da atividade desses setores criativos. Portanto, penso que nós vamos ter um relacionamento, e já estamos tendo, um relacionamento muito importante com os trabalhadores criativos brasileiros. Pensando em todos, né, do web design ao publicitário, ao palhaço do circo, ao artista plástico, ao galerista, né, ao músico, ao design de objetos, enfim, todos esses profissionais padecem dos mesmos problemas. A ausência de dados, a gente não conhece
ainda nem tem mapeado, nem tem um censo de quem são esses profissionais. Quantos artesãos nós temos no Brasil? Pois é, né? Você sabe que a gente não tem números exatos, não é? E nós precisamos trabalhar, além desse mapeamento, os ciclos econômicos, não é? Porque não adianta que eu seja um artesão se eu não consigo distribuir na feira o meu produto e se eu não tenho quem consuma. Eu tenho que pensar, inclusive, a exportação, porque muitos dos nossos produtos têm qualidade de exportação. A gente não tem que comprar somente produto chinês, não é? Claro. Por sinal, a gente deve cada vez mais valorizar o nosso produto brasileiro, né? Os chineses hoje são, na economia criativa, os primeiros exportadores de produtos criativos no mundo. Então, nós precisamos ter políticas públicas para a economia criativa brasileira, porque nós não podemos passar, não é, nossa vida a consumir produtos chineses. Na prática, eu sou um artesão, tenho o meu produto. Na prática, como isso funciona? Assim? Quem vai me orientar? Então, o papel da Secretaria é formular, junto à população brasileira, políticas para esses segmentos. Como eu disse para você, esses segmentos são inúmeros. O artesão é um exemplo de um profissional criativo. O que nós podemos fazer por ele? Vamos falar aqui especialmente do artesanato, que foi o tema que você colocou. Tá. Primeiro, ele tem que ser formado. Eu tenho que qualificá-lo para que ele seja um artesão de qualidade, que ele faça produtos que tenham qualidade e, portanto, que encontrem também mercados capazes de consumir esses produtos. Eu preciso pensar na formalização desse artesão. Ele não pode ser invisível, não é? Ele tem que pagar impostos, mas ele também tem que usufruir de políticas, não é? Um outro aspecto fundamental para esse artesão é que ele tenha crédito. E aí nós temos um grave problema. Sim. As agências de fomento, os bancos brasileiros, não é? Em geral, ainda carecem de linhas de crédito adaptadas para esses profissionais. Eu sou um videomaker, eu quero fazer um curta-metragem, eu quero fazer um centro de artesanato, eu sou uma bordadeira lá do interior do Ceará. Como é que eu posso fazer o meu produto chegar ao mercado? Como é que eu posso viver e ter qualidade de vida em função do meu trabalho? Se eu tiver linhas de crédito adaptadas, se eu tiver a possibilidade de ter desoneração também tributária, não é, de determinados produtos que têm que ser mais baratos para que eu possa comprar, se eu trabalho com linha de algodão, se eu sou um artesão que trabalha com bordado, se eu trabalho com labirinto, se eu trabalho com o barro, se eu trabalho com ferro, se eu trabalho com produto reciclado. Então, eu tenho que ter certas desonerações tributárias, fiscais, para que eu possa, em função da minha atividade, ter maior facilidade na produção do meu produto, na distribuição desse produto. Então, eu tenho que ter também infraestrutura. Não adianta eu ser um artesão se eu não tenho a possibilidade de ter um caminhão que leve o meu artesanato para a feira. Eu tenho que vender o meu produto. Então, veja como tem uma grande cadeia produtiva, uma espécie de arranjo produtivo, como o Sebrae chama, onde eu tenho que pensar as etapas da produção daquele produto, a infraestrutura para produzir, a infraestrutura para distribuir e a infraestrutura para que aquele produto seja consumido por alguém. Então, nós temos problemas em todos os elos dessas cadeias produtivas, Sim. da criação até o consumo. Até o consumo. E os parceiros? A senhora citou agora, secretário, o Sebrae. O Sebrae é um parceiro e quais são os demais parceiros importantes para esse programa? Olha, são muitos. Isso é interessante pela própria natureza da economia criativa. Quer dizer, a economia criativa é um setor transversal, é um setor, por natureza, transdisciplinar. Nós existimos para reunir quem está separado. Então, significa que se o Sebrae trabalha com a microempresa brasileira, nós somos, por natureza, e já assinamos parceria com o Sebrae. Todo o Sistema S, de uma forma geral. Se nós pensarmos aqui no Sistema Fé Comércio, o SESC, o SENAC, que trabalham com formação, se nós pensarmos aqui no Sistema S da indústria, o SESI e o SENAI, que também trabalham com alguns segmentos criativos, quer dizer, por natureza, nós temos aí uma ação de parceria. Mas também os bancos, que eu me citava, o BNDES, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, os bancos como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. Se nós pensarmos nas universidades, nós precisamos de pesquisa. Sem dados, nós não podemos fazer políticas. As universidades são para nós parceiros de primeira ordem. Né? E aí, se nós pensarmos nos ministérios, aí a nossa ação é, por natureza, transversal. Nós precisamos do MEC, um parceiro fundamental e hoje precioso do Ministério da Cultura para pensarmos a formação profissionalizante, do ensino superior, a pós-graduação, não é? O ensino médio inovador.
não é? Uma visão empreendedora da educação. Não é? Eu também tenho que ter uma educação onde eu possa tornar essa criatividade, inclusive, uma antessala da inovação. Hoje a gente fala muito e vê muito na imprensa, todos os nossos telespectadores sabem disso, que se diz que as empresas brasileiras inovam pouco. E por que será que elas inovam pouco? Porque nós temos que trabalhar uma educação que permita, não é, a criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto, pensar possibilidades de novos trabalhos, criação de novos negócios. Né? E esses novos negócios, que em geral trabalham com a dimensão simbólica, têm um grande valor agregado e são, a gente vê aí com o Google, com as grandes empresas hoje que estão aí, que movimentam as redes sociais, o Facebook, não é? Agora todas essas redes onde os negócios também acontecem virtualmente, né? Elas são fonte também de produção de riqueza, né? As tecnologias, a cultura digital, as novas mídias. Então, todas essas novas profissões, elas precisam de uma educação que seja completamente coerente com elas. O turismo, o que seria do turismo sem essa economia criativa? O turismo vem de lazer, entretenimento, cultura, não é? O turismo dá experiências. Ele movimenta, não é? Toda a movimenta economia, toda uma cadeia, não é? As cidades, né? O Ministério das Cidades, sim, porque temos que pensar cidades criativas, cidades onde há modelos de governança originais, onde as políticas públicas atuam ao mesmo tempo. O Ministério da Indústria e Comércio, a moda é uma indústria por natureza criativa. Por que a moda brasileira não é uma referência no mundo? Ela tem tudo para ser. Sim. E nós temos que trabalhar para que ela seja. Né? O design brasileiro, né? O nosso imaginário, a nossa diversidade cultural precisa ser um celeiro para que nós possamos construir uma economia do século XXI baseada exatamente nessa nossa riqueza que é reconhecida no mundo, mas que ainda não se transformou para dentro do Brasil numa fonte de riqueza para a sua população. Sim. Esse programa é um incentivador para quem também quer, por exemplo, um grupo de teatro, saindo agora do artesanato e indo para os grupos de teatro. Eu quero abrir um grupo de teatro, eu sou um ator e quero formar um grupo e preciso me capacitar, eu preciso de orientação. Ela estimula também a formação de grupos que queiram também serem profissionais culturais? Com certeza, porque além da formação do teatro, hoje nós temos já a Funarte dentro do Ministério da Cultura que se ocupa exatamente, através de editais, não é? Da qualificação do profissional das artes cênicas, seja do circo, seja da dança ou seja do teatro. A nossa preocupação é especialmente com os negócios relativos às artes cênicas. Ou seja, se eu vou realmente criar um grupo de teatro, não é? Que quer se colocar, não é? Numa paisagem cultural de uma determinada região, não é? Nós temos que apoiar esse grupo, primeiro, para pensarmos como aquele negócio pode se sustentar. Então, sustentabilidade para nós é um elemento importante. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não fala só na sustentabilidade econômica, embora ela seja muito importante para qualquer processo de economia. Mas nós estamos falando também de sustentabilidade social. Existem áreas da economia criativa que são mais sustentáveis no primeiro momento do que outras. Sim. E é normal que assim seja. Nós também não queremos que todo ator imagine que vai ter que virar um empreendedor. Porque ele tem, necessariamente, que ser um bom ator. Ou seja, ter uma formação e ter uma aptidão e ter uma vocação para o seu ofício, né, para a sua arte. Mas nós podemos apoiar esse artista para que ele entenda que ele está dentro de uma cadeia produtiva onde ele vai ter que, de uma certa forma, estar perto do Estado para que o Estado dê para ele elementos para que ele possa fazer com que esse grupo de teatro possa circular, possa cobrar ingresso, possa conseguir apoio para a iluminação, para a direção de arte, né? Para pensarmos, então, todos os profissionais que envolvem a construção de uma peça, para que essa peça possa terem parcerias, inclusive com outras pastas, e possa ter um papel também pedagógico, de educação, nós possamos permitir a residência de artistas que possam trocar experiências, e aí nós podemos juntar, fazer essa integração entre artistas profissionais, atores, atrizes, brasileiros, com esses profissionais de outros países. Enfim, nós precisamos dar a conhecer, num país que tem as festas, como é o caso do Brasil, sim, e onde, portanto, a figura do brincante, que é o grande ator, não é?
é fundamental. Nós temos aí uma tecnologia e uma economia da festa que nenhum país do mundo tem. E todas as linguagens estão presentes. Imagine, todas. São óperas, o artesão né? está lá, o músico está lá. As fantasias, a moda, não é? Isso, tudo se coloca diante desse fenômeno das festas brasileiras, dos circuitos das festas. Sim. Se nós pensarmos nas festas juninas, nas festas ligadas ao período de Natal, nas festas carnavalescas, enfim, o Brasil tem um potencial e tem uma economia que nós agora na Secretaria do Ministério da Cultura vamos tentar começar a medir, porque demos início com o IBGE, a construção da conta satélite da cultura. Ou seja, daqui a alguns anos, 4, 5 anos, nós saberemos o PIB, o Produto Interno Bruto, dessa economia criativa no Brasil. Muito bem. E os trabalhadores da cultura que moram no campo, como eles podem acessar esse programa? E qual a política? Tem política voltada somente para ele? Eu queria que... Pois é, isso é uma questão bastante importante, porque uma das áreas fundamentais da Secretaria da Economia Criativa é a área voltada ao desenvolvimento local e regional, portanto, o aspecto territorial. Sim. É onde a gente vive, é no território. Sim. Então, nós precisamos pensar, por exemplo, um conceito fundamental para nós, que é o conceito de território criativo. O que é um território criativo? Não é? Por exemplo, se eu pensar aqui no Candeal, lá na Bahia, lá em Salvador, não é? Que hoje tem uma liderança tão reconhecida hoje no mundo todo, que é a liderança do Carlinhos Brown, não é? Que faz um trabalho magnífico a partir da música, mas um trabalho civilizatório de uma região de grande vulnerabilidade social, mas que, através da cultura, ele conseguiu trazer saneamento básico, educação, escola e 1000 outras políticas que ali estão graças ao eixo da cultura. Então, isso é um território criativo. Nós precisamos apoiar os territórios criativos brasileiros com uma série de legislações de isenção de impostos municipais. Nós precisamos trabalhar com a economia criativa também das zonas rurais, porque há toda uma produção de bens e de serviços criativos que se dão, né, no campo. Nós temos aí a possibilidade agora muito próxima de fazermos uma grande parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque é um ministério onde há uma imensidão de atividades voltadas à economia criativa e que partem do campo, desde a biomoda, quer dizer, a compreensão aí dos atores dessa juventude, dessa moçada que está no campo, mas que já está produzindo vídeos, que já está fazendo uma série de produtos de CDs, que está desenvolvendo metodologias de formação, seja no Canavial de Pernambuco, lá com a cultura tradicional popular, seja nos territórios indígenas. Os poetas, os grandes contadores de histórias, o cordel, do sertão nordestino, o artesanato, a produção literária. Não é? E aí nós podemos pensar exatamente também nos quilombolas. Quer dizer, temos uma riqueza territorial brasileira tão imensa que essa riqueza mapeada e ela sendo tratada como insumo para o desenvolvimento da sua população, eu penso que o Brasil tem terá rapidamente uma possibilidade de viver o que é o sonho da nossa presidenta Dilma, que é a erradicação total da miséria no país. E o papel do artista no empreendedorismo e nas políticas públicas? Qual o papel do artista? Olha, o artista ele é fundamental, ele é a mola mestra, mas eu faço questão de dizer que nenhum artista tem que imaginar que tem que ser gestor. Mas nós precisamos simplesmente criar parcerias entre o artista, não é, e profissionais que esses sim querem estar perto da arte, mas não são artistas, mas são gestores. Então, se nós fizermos a reunião do artista que é bom na sua arte, mas que não é bom em negócios, e também não tem vocação para isso, com profissionais que são, por natureza, gestores. Que é o risco que se corre. Às vezes o artista larga o palco para ir fazer projeto, né? Para ir correr atrás de empréstimo, de fomento à cultura. Quando ele poderia ter esse tempo para trabalhar sua arte. Exatamente. Então não devemos tirar as pessoas dos seus lugares. Mas o papel do Estado, o papel de uma nova secretaria do Ministério da Cultura do século XXI é juntar essas pessoas. É que o artista não se sinta mais sozinho. Sim. É que ele se sinta numa rede que está lá para apoiá-lo, para que ele possa trabalhar pela sua arte, para a sua arte. E aí nós vamos colocar cada pessoa no seu lugar. E aí temos por exemplo, temos aí um produto da Secretaria que é o Criativa Birô. O que é o Criativa Birô? Serão birôs instalados em todo o Brasil, onde o artista vai lá no Criativa e ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou com um problema na área de
produção, de criação. Eu estou precisando de ajuda, eu preciso de linha de crédito, ele vai ter a linha de crédito. Eu preciso de formação, de cursos, ele vai ter curso. Eu preciso de pensar aqui um modelo de negócio. Eu estou na dúvida se eu trabalho aqui com estúdio de som, se eu vou criar aqui uma pequena gravadora. E aí nós vamos ajudá-lo a procurar um modelo de negócio melhor para aquele território. Então, ele vai ser apoiado desde a produção daquele produto até o mercado, até o consumo. Os Creativos Birôs serão instalados em todo o Brasil até 2014. Já começamos a instalação de alguns, já nas diversas regiões do Brasil. Então, isso é uma forma de o artista não se sentir tão sozinho, tão desamparado. Ele tem que circular, porque um dos gaps maiores dos ciclos econômicos é a distribuição. Às vezes eu produzo, mas eu estou isolado. Eu tenho que ser o produtor e tem que ser o vendedor e tem que pensar... Tem que pensar no mercado. No mercado, quanto custa o meu CD. Não é possível, né? Nem sempre alguém vai ter todas essas qualidades e, além do mais, vai perder tempo para a sua própria ação enquanto artista. Nós queremos apoiar esse artista para que ele tenha exatamente o recurso para que todo esse ciclo econômico se faça e que ele seja artista. No caso, vai haver uma necessidade, então, de criar profissionais que, nessa gestão, exatamente, assim, criação desse tipo de profissionais, exatamente, que atendam os artistas. Exatamente. Então, como isso agora eu lembrando, como vai se dar esse processo? Olha só, o Sebrae que a gente estava falando aqui é um parceiro de primeira ordem, porque o Sebrae já faz isso. Então, eles já formam uma série de gestores, só que, evidentemente, eles têm muito maior vivência nos setores tradicionais. Sim. Nós estamos juntos agora aprendendo a tratar, dentro do próprio Sebrae, com esses setores específicos da economia criativa. Porque não é fácil formar, por exemplo, um gestor para uma companhia de dança. Isso que estava tentando imaginar. Porque um gestor para uma companhia de dança não é um gestor para uma empresa que vende mel de abelha. Sim. É um outro perfil. Então, nós vamos ter que trabalhar por segmentos, percebendo as peculiaridades, as diferenças de cada segmento, os mercados de cada segmento, as necessidades específicas de cada segmento, para que aí, então, a gente possa efetivar, não é? E dar força e dar possibilidade dessa economia desabrochar em todo o Brasil. Então, o Sebrae é um parceiro fundamental. Como eu estava dizendo para você, as universidades, as escolas técnicas, os CVTs, os Centros de Vocação Tecnológica, os IFETs, que são agora os novos Institutos Federais de tecnológicos voltados também para os segmentos criativos. Quer dizer, é um pool de formação em todos os níveis. Os próprios Sistema S, com o SENAC, com o SESI, né, são exemplos de instituições que fazem já formação para esses segmentos. Nós temos que mapear, porque evidentemente que há regiões onde essa formação é mais presente. E em algumas outras regiões há muito menos presença. Nós não podemos comparar, por exemplo, a formação que hoje o Sudeste oferece, por exemplo, a produção cultural, e essa formação você vai em Manaus, no estado do Amazonas, e não vai encontrar. Sim. Então, nós vamos ter que encontrar formas de estender e ampliar essas formações para todo o país. Assim, porque eu fico imaginando também que nesse leque... Imagine um artista que ele tem acesso ao fomento, à cultura, ele tem um projeto, e nesse projeto todos esses profissionais vão ter que estar incluídos. Até porque eles têm que se autossustentar, né? Ele tem que prever uma autossustentação logo após o projeto, porque no decorrer do projeto são apenas execuções, mas ele tem que prever isso. Está dentro da proposta do programa? Sim, nós temos que pensar, nós temos fugido, às vezes, da palavra negócio e temos falado muito da palavra empreendimento. Sim. Não é? Porque os empreendimentos eles têm várias utilidades. Não é? Um negócio só visa lucro, e, em geral, o lucro no sentido econômico. Nós não queremos que a Secretaria seja marcada por uma visão economicista. Não é esse conceito que nos interessa, o mais do mesmo. Nós acreditamos numa nova visão econômica. E aí a gente tem que retomar o sentido primeiro da palavra economia, que os gregos chamavam, que está ligado à casa, ao equilíbrio com o meio ambiente, ao equilíbrio com o ecológico, não é? Então, pensando numa nova economia para um novo século e para um novo trabalho, eu tenho que pensar que esses arranjos produtivos, eles são muito includentes. Quer dizer, eles põem para dentro quem está fora. Por isso que nós não somos a Secretaria da Indústria Cultural, porque essa é para poucos.
Essa é uma secretaria... Muito poucos. Não é? Essa seria uma secretaria para aqueles que, na verdade, vêm com grandes grupos, com grandes conglomerados, simplesmente empregam pouco em detrimento de muitos. Nós queremos uma secretaria para o pequeno empreendedor brasileiro, para o microempreendedor brasileiro, onde ele estiver. Nós queremos que ele consiga sobreviver do artesanato do capim dourado lá na região do Tocantins, que ele possa trabalhar a cerâmica marajoara lá na Ilha do Marajó, que ele possa trabalhar com as expressões da cultura, da mídia, da cultura digital na periferia das grandes cidades como São Paulo, obedecendo às diferenças, às culturas tradicionais populares, às culturas do século XXI, que o Brasil possa ser reconhecido como um celeiro dessas culturas para o mundo. Nós temos tudo para sermos o país de maior presença dessa economia no mundo. Ainda não somos. Não estamos nem entre os 20 maiores. Então, nós precisamos aí dar um passo rápido. Nós já estamos um pouquinho atrasados. Sim. Temos que correr. Mas há um movimento, eu não sei se você percebe, acho que os telespectadores também percebem, que quando a gente hoje abre o jornal, entra na internet, vai nas redes sociais, todo mundo está falando de economia criativa. Sim. O assunto já passou o Estado brasileiro, nos seus âmbitos federal, estadual e municipal, e já está no mundo, ou seja, a sociedade está fazendo. Sim. Então, nós temos que chegar para regulamentar, para definir políticas, né, para termos números, para formularmos programas e termos ações consequentes com a riqueza e com as necessidades que a própria sociedade brasileira está nos pedindo. Precisamos correr. Muito bem. Secretária, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui presente nos nossos estúdios para colocar a tarefa, para colocar a importância da Secretaria da Economia Criativa aqui para a gente, que é um excelente programa do Ministério da Cultura que está de parabéns. E eu que agradeço e quero pedir aí a todos os nossos ouvintes, né, que contribuam conosco, entrem no site do Ministério, no www.cultura.org.gov.br. Vocês lá vão encontrar na própria Secretaria da Economia Criativa o plano da Secretaria. Vocês podem fazer download, baixar o plano, entenderem exatamente o que é que nós estamos fazendo, quais são as políticas, quais são as diretrizes da Secretaria, e estamos abertos a contribuições. Nesse momento estamos ainda com editais, não é? Para empreendimentos criativos, para formação, para competências criativas, editais para pesquisa, enfim, a Secretaria já está, embora ainda não sendo oficializada, ela está quase oficializada pelo Ministério do Planejamento, mas nós já estamos trabalhando há um ano e muito animados com as perspectivas e as possibilidades que temos. Muito obrigada. Muito bem. Ficamos aqui com mais um programa TV em Movimento Escola de Mídia Comunitária. Até mais e a gente vai se ver. Tchau.